Ladrão veio senão a matar, roubar e a destruir, e Cristo veio para nos dar a vida eterna. Este é o canal Examinando a Profecia. Eu sou o irmão Luciano. Você é muito bem-vindo a participar comigo a partir desse instante do nosso estudo escatológico sobre profecias, Apocalipse. Então, desde já, eu quero pedir para você ficar no vídeo até o final, participar com o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, observe aí se você ativou o sininho e vamos para o vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre as bestas do Apocalipse. Eu digo as bestas porque tem várias bestas. É um emaranhado de bestas aqui em um Apocalipse. Quantas bestas tem em Apocalipse, você sabe? Quantas bestas cita em Apocalipse? 1, 2, 3, 4 ou 5 bestas? E eu já respondo para você agora. São 5 bestas citadas em Apocalipse, de forma diferentes, mas são 5 bestas. E eu vou dar o nome para vocês aqui agora. Besta do mar, besta da terra, besta do abismo, besta que o seu nome calculado é 666, que tem o número de um homem, e besta, que é o 8º rei, e é um dos 7, e que caminha para a perdição. Ou seja, 5 bestas em Apocalipse. E nesta série de vídeos que nós vamos iniciar a partir de hoje, nós vamos clarificar, desvendar efetivamente quais seriam essas bestas, quais seriam as funções dela, quem seria elas. Nós vamos pegar os textos mais difíceis de Apocalipse. Por isso eu te digo, preciso da sua ajuda. Comente aí nos comentários, ajuda nos estudos, acrescente, porque a palavra de Deus diz: examine tudo e retenha aquilo que é bom. E nós não devemos desprezar as profecias. Então é fato hoje que vamos nos atentar essas 5 bestas: besta do mar, besta da terra, besta do abismo, besta 8º rei, que é um dos 7 que caminha para a perdição, e besta que o seu nome calculado é 666 e é número de homem. Então, através desse estudo, com calma, hoje é o primeiro vídeo, nós vamos fazer efetivamente para clarificar sobre este assunto. E aqui no texto, na tela, nós já estamos com o texto de Apocalipse, capítulo 17, que fala do julgamento da grande Babilônia, da prostituta. Aqui, um dos 7 anjos, que tem as trombetas, ele mostra essa visão a João na ilha de Patmos. E no verso 1 começa dizendo: e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: venha, que eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Uma mulher prostituta sobre muitas águas. No último versículo do capítulo 17 aqui, no verso 18, fala que a mulher que vistes é a cidade que reina sobre os reis da terra. No último versículo. E também fala que as águas aonde essa mulher, que é uma cidade, ela verdadeiramente são povos, nações, multidões e línguas. Então, águas representa povos, nações, multidões e línguas, e mulher significa cidade, que reina sobre os reis da terra. E nós vamos dar continuidade aqui. E diz assim:
com o qual se fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, essa mulher tem uma grande influência no mundo. Essa cidade tem grande influência sobre os governadores, sobre os reis do mundo, sobre os presidentes. A influência é muito grande porque ela contamina os reis da terra. Então, essa mulher, ela está assentada sobre a besta. E olha o que é interessante aqui no verso 3, que fala: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha a visão aqui. Ele foi levado ao deserto. Aqui é interessante, porque lá no capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos passar por lá depois, você pode ler e observar que tem uma mulher que ela é levada ao deserto, que representa ali a nação de Israel, para ser alimentada por 1260 dias. E depois nós vemos aqui que lá no deserto acontece a visão que essa mulher que outrora estava sendo perseguida pelo dragão, agora uma mulher se assenta sobre a besta. E aí começa a contaminar os reis da terra. No verso 4 fala: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Olha como o texto é claro aqui para mim, para você. Uma cidade que tem influência no mundo inteiro, que ela tem muito ouro, muitas pedras preciosas, uma cor predominante nela é a cor vermelha, a cor escarlata, e ela tem na sua mão um cálice cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Mas é muito ouro, é muitas pedras preciosas. Essa cidade, ela veio acrescentando riquezas durante muitos anos aí da terra, aí da humanidade. Então ela é uma cidade muito rica, influência sobre muitos povos, nações, multidões e línguas. Mas nós devemos ficar atento aqui ao verso de número 5 agora, Apocalipse 17, 5, que começa a dizer assim, olha, a gente vai começar a entender melhor. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, mulher, prostituta, mãe, ou seja, tem muitas filhas, das prostituições e abominações. Quando fala de prostituição, não é pecado sexual, não. Porque o relacionamento entre Deus e o homem, ele se assemelha ao casamento. Ou seja, quando o homem deixa de adorar ao Criador para adorar a criatura, ao homem, ou às vezes a uma entidade, a um demônio, a um espírito, quer seja for, que não seja o Criador, outros deuses, eles cometem uma prostituição espiritual. Então aqui fala que esta mulher, ela é mãe de todas as prostituições e abominações da terra. Isso aqui é muito interessante, porque o apóstolo Pedro, ele cita
agora eu me esqueci, acho que é 2 Pedro, no capítulo 5, fala que Babilônia Roma é chamado de Babilônia. Ou seja, é um termo que os apóstolos usavam para falar de Roma no tempo deles. Eles usavam a palavra Babilônia. Quando ia dizer Roma, que era aqueles que colocavam o jugo sobre o povo judeu, o povo de Israel, a nação de Israel, eles dominavam ali no tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos. Estes verdadeiramente eram chamados de Babilônia. É um sentido pejorativo, assim, um sentido que dá a entender da escravidão que anteriormente eles já tinham vivido e que agora Roma também estabeleceu esse jugo sobre eles. Então, Babilônia aqui seria Roma, e você vai entender melhor porque o anjo ele explica que essa mulher ela está sentada sobre 7 cabeças, e também que essas 7 cabeças representam 7 montes, e cidade sobre 7 montes é Roma. E nós sabemos também que Roma papal, Roma imperial, ela tem influência no mundo inteiro, influência política, influência religiosa. E esta mulher está montada sobre a besta. E nós observamos aqui que ela é mãe de muitas filhas. E sabemos que as religiões que tem hoje saíram de dentro da igreja católica apostólica romana. As igrejas chamadas protestantes, as igrejas chamadas tradicionais que nós vemos falar aí, as igrejas nós vemos lá anglicana, saiu de dentro da igreja católica. Nós vemos muitas outras religiões, porque na Idade Média só existia a igreja católica apostólica romana. Eles não aceitavam outro poder, outra igreja, outra religião imposta ao povo, a não ser esta religião deles, a única. Nós temos aí na história, na Idade Média, como tempo de trevas, mais de 1000 anos que a igreja governou sobre a terra. Então a influência é muito grande sobre a humanidade. E nós estamos contando a história através da profecia. Você tem que se atentar a isso. E é muito importante também, no verso 6, que fala assim: e vi a mulher, estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que você está te admirando? Por que te admiras? Eu te darei o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, a visão é que João começa a ver que essa mulher ela tinha derramado o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Cristo, ou seja, Roma derramou o sangue de muito cristão, de muitas pessoas que eram contra os seus ensinamentos. Sim, nas cruzadas, nas inquisições, os cavaleiros templários promoveram guerras. A história da humanidade é contada através de livros, e a Bíblia confirma esses livros. E os irmãos nossos da Idade Média, inclusive muitos judeus, muitos que criam em Jesus de forma diferente da Igreja Católica nos ensina, foram mortos. Os discípulos, os apóstolos, essa mulher derramou o sangue das testemunhas de Cristo e dos apóstolos, dos santos, daqueles que são de Deus. E o anjo
E o anjo disse para João: por que você está se admirando, João? Eu vou te dar o mistério dessa mulher. Eu acredito que João ficou admirado com esta mulher porque ele teve a visão dela literal. O que João estava vendo não é uma mulher ali, não. Com cabelo grande, tal, bem vestida. Não. Ele está dando símbolo. E mulher é cidade. Ele estava vendo uma cidade que tinha influência sobre os reis da terra, mas essa cidade tinha muito ouro. Era uma igreja, um templo. É a igreja que hoje nós chamamos de Vaticano. Sim, eu vou te provar na Bíblia que é o Vaticano. Você pode também ver que os apóstolos já chamavam Roma de Babilônia. Mas eu quero focar com você aqui que Roma derramou sangue dos profetas, Roma tem ouro. Então João não estava vendo um animal ou uma mulher, nem nada, não. Ele estava vendo a cidade. Imagina ele sendo transportado aqui agora, depois de 1929, onde o Vaticano se torna Vaticano, muito ouro, muitas pedras preciosas, aquela igreja linda, maravilhosa. Quem já foi no Vaticano sabe. Quem já viu fotos tem uma noção de como é o poder, de tanto ouro que tem, de tantas pedras preciosas que tem. Então, o João se admirou, me perdoe. E o anjo disse: por que você te admira? Eu vou te dar o mistério da besta e da mulher. Você quer saber o mistério? Nós vamos começar a entender qual o mistério das 5 bestas. Besta do mar, besta da terra, besta do abismo, besta 8º rei, que é um dos 7 que caminha para a perdição, e a besta 666, que tem o seu nome calculado. Então, entenda sobre estas bestas. Acompanhe os nossos vídeos. Nós vamos postar aqui, se possível, diariamente, todos os dias, para que você esteja atento ao cenário profético. 5 bestas, 5 significados. Então nós vamos ter no mínimo aí 5 vídeos. No mínimo vai ser mais. Porque nós vamos tratar de Apocalipse 13, 17, Apocalipse 12, Daniel 7. Todos falam de besta. E amanhã nós vamos voltar aqui, continuando a partir do verso 8. Que nós vamos ver qual é a revelação da besta, do abismo e também da mulher que agora o apóstolo recebe aqui do anjo. Muito obrigado por estar comigo até esse momento. Fique na fé, fique na graça, fique com Deus, porque com Deus eu vou.